Fala, turma, beleza? Beleza, pois é, estou na rua com a minha máscara aqui. Estou indo no supermercado. Estou tentando fazer o supermercado uma vez por semana e ainda tudo fechado. E ontem saiu uma matéria em um site que fala sobre os parques temáticos em Orlando e fala sobre parque temático de uma forma em geral, que eu quero dividir com vocês, que é sobre como que deve ser a vida nos parques depois que eles reabrirem. Vocês já devem saber, eu já devo ter colocado aí, que a Universal Studios já divulgou que não vai abrir mais em abril, que eles vão ficar fechados até o dia 31 de maio, ou seja, pegou o pessoal meio de surpresa, que o pessoal estava esperando que em maio as coisas fossem abrir, mas não. E, e a Universal já falou, ó, não, vamos ficar fechado o mês de maio inteiro. A Disney não divulgou datas ainda, mas deve seguir o mesmo padrão. Difícil, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Difícil você ter só um parque aberto na cidade. Os parques normalmente eles seguem as mesmas. Os parques seguem normalmente os mesmos schedules, né, as mesmas escalas. Então, se um fecha por um mês, outro também fecha. Fecha para furacão, 2 dias, outro também fecha. Mas sem dúvida nenhuma é o maior período que os parques de Orlando ficam fechados na história, desde sempre. E aí essa matéria é baseada em informações de pessoas que trabalham nos parques, soltou uma matéria, uma lista de como as coisas devem ser nos parques depois que eles reabrirem. Então algumas listas de algumas coisas que devem mudar. Primeira coisa é a checagem de temperatura. Então os parques devem devem colocar agora na entrada do parque, assim como você tem aquela checagem de bagagem, né, que tem uma fila, o pessoal abre, dá uma olhada dentro da sua mala, eles devem começar a colocar checagem de temperatura. E isso deve ser feito da mesma forma que hoje está sendo feito no aeroporto. Então você passa pelo scanner, né, para verificar se não está levando nada que não pode para dentro do avião. E aí tem aquela pessoa que fica com aquele termômetro que é um laser que aponta na sua boca, ele manda você abrir a boca, aponta, e aí checa a sua temperatura. Se você tiver com febre, você não entra. Isso deve ser a primeira grande mudança que deve acontecer nos parques. Segunda grande mudança que deve acontecer nos parques, segundo essa, essa matéria, é a eliminação das impressões digitais na entrada. Hoje você sabe que quando a gente entra num parque, você tem, coloca lá o seu ingresso e aí tem uma checagem de impressão digital. Então todo mundo põe o dedo naquele lugar, naquele leitor de impressão digital. Isso deve mudar. Isso não deve acontecer mais, não deve existir mais, porque são milhares e milhões de pessoas, milhares por dia, centenas de milhares talvez por dia de pessoas tocando com o dedo no mesmo lugar. Então aquilo deve mudar, essa checagem de impressão digital deve acabar nos parques também. Terceira coisa que eles falaram aqui que deve ser colocado no parque, pelo menos por um período, é a obrigatoriedade de máscara em alguns lugares. Então esta máscara, né, que é a máscara cirúrgica que a gente usa aqui, não precisa ser aquela mais sofisticada, mas essa máscara, ou então uma bandagem na cara. Para quê? Para que se você, por exemplo, espirrar ou tossir, as suas gotículas, né, partículas não saiam voando e não acertem pessoas e também não acertem locais aonde a outra pessoa pode pôr a mão. Então você espirra, por exemplo, eu tô no carro, espirra no volante e a outra pessoa vem, pega no volante e fica com as gotículas na mão, com a transmissão. Então a máscara deve ser uma coisa que deve ser começado a usar nos parques, até meio que obrigatório em algumas áreas. Quarta coisa, que é uma coisa que já está começando, mesmo antes disso já estava começando, que são as filas. As filas, elas devem, na verdade, assim, os parques, nos últimos anos, últimos 10 anos, o grande problema dos parques temáticos hoje que eles tentam resolver é o problema da fila. As filas são a maior dor de cabeça para os clientes e para os visitantes. Os parques querem todo mundo feliz, então você ficar numa fila 3 horas, 4 horas parado um atrás do outro não é bom para, vamos dizer assim, para o customer service, para o serviço ao cliente. O cliente não fica feliz no parque, ele perde tempo.
Então já vem sendo testado e já vem sendo usado as famosas filas virtuais, que é uma fila que você pega no celular. Você entra no parque, você entra na fila no celular, quando é sua hora de ir para atração, dá um bip, ou tem lá uma hora, por exemplo, a sua atração é 2h30, aí você vai lá 2h30 e entra e não espera. Então as filas virtuais devem se tornar mais comuns, devem se tornar mais frequentes. Os parques vão ter que arrumar uma forma de não deixar as pessoas tão próximas, tão aglomeradas. E não, já é ruim quando você tem aquela fila do lado de fora, mas muitas vezes algumas filas são lugares indoor, são lugares dentro, você tem aqueles corredores onde tem pessoa de todos os lados, e aquela fila vai e volta, então você tem uma pessoa na sua frente, pessoa atrás, pessoa do lado direito, pessoa do lado esquerdo, qualquer não tem para onde você tossir, não tem para onde você espirrar. Então as filas virtuais, inclusive, é a grande questão aí que os parques hoje estão trabalhando para que eles arrumem uma forma de virtualizar, se existe essa palavra, virtualizar todas as filas para evitar com que as pessoas fiquem uma atrás das outras e muito aglomeradas no espaço pequeno. Isso já é um problema, já é uma coisa que está sendo estudado já há bastante tempo pela questão do atendimento ao cliente, ou seja, você pegar uma pessoa que paga muito caro para ir num parque, ficar 3 horas numa fila, isso não é bom para o cliente. Por isso que já estava sendo testada a questão das filas virtuais. Agora, com essa questão de vírus, com certeza eles vão ter que arrumar uma outra forma. Outra coisa que está na lista é a questão dos pré-shows. O que é o pré-show? Toda atração, quando você entra, antes de você entrar definitivamente na atração, de fato, tem um pré-show, que às vezes é um filminho, que às vezes é uma abertura. Às vezes assiste um filme numa tela, às vezes tem um personagem, e eles querem acabar com os pré-shows, ou seja, você entra na atração, já entra direto, senta e vai para a atração. Se é uma montanha-russa, você não fica naquele pré-show. Por exemplo, praticamente todas as atrações têm um pré-show. Vamos imaginar no Despicable Me, lá no Malvado, como é que é em português? Malvado Favorito. Que você entra e tem aquele showzinho que tem aquelas telas e tem uma apresentação lá dos Minions e do Gru. Então eles devem acabar com os pré-shows. Então você vai entrar na atração, entra direto, senta, faz a atração e vai embora, para evitar a aglomeração de pessoas no espaço pequeno. Outra coisa também aqui que foi citado é temporariamente, eles falam, eu estou lendo aqui, temporariamente a suspensão das paradas. O que são as paradas? As paradas são os desfiles. São aquelas atrações, não atrações, mas aqueles momentos onde as pessoas ficam numa rua esperando e passa aquele desfile com personagens e tudo mais. Inclusive eles mencionam até shows de fogos aqui. Por quê? Porque isso aglomera muita gente em volta, as pessoas ficam grudadas umas nas outras, tentando arrumar um espacinho para assistir. A única coisa que eles dizem aqui, que a vantagem disso é que normalmente essas paradas são os lugares abertos. Então se você está num lugar aberto, todo mundo está de máscara, é menos mal. Mas ainda assim a aglomeração é muito grande. Então o que eles poderiam fazer é começar a fazer essas paradas ou esses shows externos em lugares mais amplos, onde as pessoas poderiam ficar mais afastadas umas das outras, podendo até escrever no chão, colocar no chão marcas onde as pessoas poderiam ficar. Mas a priori, essas paradas, elas devem ser canceladas ou suspensas até que seja seguro fazer. Outra coisa aqui que eles falam, que é uma coisa realmente que é difícil de imaginar acontecer, mas eles comentam aqui, é a questão da redução da capacidade dos parques. Então, por exemplo, hoje o Magic Kingdom ele parece que ele comporta até 110 mil pessoas antes dele ser fechado. É difícil você alcançar capacidade máxima de um parque quando é fora de temporada. Isso raramente acontece. Isso normalmente acontece na semana do Natal, na semana do Ano Novo e nas férias de julho. Isso é quando realmente os parques estão assim a pico, né? A temporada está a pico, é o pico da temporada, e às vezes assim 10 da manhã, 11 da manhã o parque fecha por overflow, que é quando o parque tem mais do que pode comportar. Eles devem reduzir isso, segundo algumas pessoas falam, até pela metade. Então você imagina que, por um lado, isso é uma coisa boa, porque os parques ficariam muito mais vazios, mas por outro lado, a possibilidade de você vir para cá e não conseguir entrar no parque porque o parque está lotado,
é muito grande. Então, se você vier numa alta temporada, provavelmente você não vai conseguir entrar no parque. Aí vai começar aquela loucura de chegar no parque às 6 da manhã para conseguir pegar lugar, senão o parque vai fechar pelo excesso de capacidade. Então, é uma possibilidade, é real, se você parar para imaginar, é uma coisa pensável, de você simplesmente diminuir a capacidade do parque, mas tem, vamos dizer assim, lados ruins, tanto para o parque, que vai arrecadar muito menos, quanto para você, que você vai poder chegar um dia aqui e o parque vai estar fechado, porque você tem 50 mil pessoas lá dentro. E 50 mil pessoas não é nada, 50 mil pessoas é um estádio de futebol. Então, é só uma coisa que eles estão pensando em fazer. E a última coisa que eles falam aqui é com relação aos sanitizadores, os hand sanitizers, os sanitizadores, sei lá se essa palavra em português existe. Os hand sanitizers, que são aqueles lugares para você ficar constantemente limpando as suas mãos. Não existe hoje, quer dizer, existe, mas em um número muito pequeno nos parques, os álcool gel, os sanitizadores de álcool gel, aquele que você coloca na sua mão e dá uma limpadinha. Existem, mas apenas em alguns lugares do parque, e eles estão dizendo aqui em aumentarem até 400% no número de sanitizadores, ou seja, você vai andar 10 passos e vai ter um, vai andar 10 passos e vai ter um. Então, para que as pessoas fiquem constantemente limpando as suas mãos com álcool gel o tempo inteiro. Certo, galera? Então, esse foi um vídeo que eu quis fazer para vocês. Fiz meio improvisado aqui. Eu tô esperando o supermercado aqui abrir para eu ir lá de manhãzinha agora, sábado. E é isso aí, certo? Vamos esperar. Os parques não devem abrir em maio. A Universal falou que só vai abrir depois do dia 31 de maio. A Disney ainda não se pronunciou, mas já falou que é por tempo indeterminado. O último pronunciamento da Disney falou: estamos fechados por tempo indeterminado. Eles não deram data. Certo, galera? Então é isso. Já saiu, gostou desse vídeo? Dá um joinha pra cima, se inscreve no canal. Valeu.